A situação na Ucrânia continua se desenrolando e, ao que tudo indica, essa guerra não vai acabar tão cedo. Surgiram imagens do incêndio no navio russo, na nau capitânia russa do Mar Negro, o navio Moskov. Tudo indica que, de fato, o que houve com o navio foi um incêndio num paiol de armamentos que levou o navio a naufragar. Então não foram os ucranianos que afundaram o navio, pelo visto foi um acidente mesmo, né? Mas a Rússia não esperava uma resistência tão forte por parte da Ucrânia. Tudo indica que os russos não esperavam nenhuma resistência tão grande da Ucrânia, nenhuma resposta tão coesa da Europa e dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos anunciou o envio de 20 bilhões em armamentos para os ucranianos. 20 bilhões. Toda a ajuda que os Estados Unidos tinha dado até o momento não chegava a 3 bilhões. Agora eles anunciaram 20 bilhões em armamentos que vão ser enviados. Saíram notícias de que a inteligência americana estaria ajudando os ucranianos a matarem generais russos, né? A detectarem, a encontrarem no campo de batalha e a matarem generais russos, né? Estariam cedendo informações aos ucranianos para eles acharem os generais com mais facilidade. O governo americano negou, obviamente, mas provavelmente isso é verdade. Não duvidaria nem um pouco que eles de fato estejam fazendo isso. E a Alemanha anunciou que vai enviar armamento pesado. Eles estão passando a enviar armamentos ofensivos, isso é uma grande diferença. Até o momento, a Europa Ocidental e os Estados Unidos estavam enviando apenas armamentos defensivos, apenas armamentos para frear o avanço russo. No entanto, ao que tudo indica, eles vão passar a enviar armamentos ofensivos. Então, armamentos defensivos seriam, por exemplo, mísseis antitanque, armas leves, como fuzis, por exemplo. Só que ao que tudo indica, eles já estão começando a enviar tanques, a enviar aviões, né, a Polônia, né, há notícias que indicam que a Polônia enviou muitos blindados para a Ucrânia. Algumas fontes chegam a citar 25% da força blindada polonesa, que é uma força blindada muito grande, então a gente estaria falando aí de centenas de blindados. A República Tcheca teria enviado aviões, algumas dezenas de aviões de combate. E ao que tudo indica, os europeus mais ao ocidente, né, a Alemanha, a Inglaterra, a França e também os Estados Unidos também vão passar a enviar esse tipo de armamento mais ofensivo para os ucranianos. Então tudo indica que essa guerra vai se prolongar indefinidamente. E é impossível saber qual vai ser o resultado. Agora, isso favorece basicamente o Ocidente, né? Quem sai prejudicado é, acima de tudo, os ucranianos, se bem que isso é relativo, né? Porque com a guerra se prolongando, mais gente vai sofrer, mais gente vai morrer. No entanto, os ucranianos vislumbram a possibilidade de não terem o seu país dominado, subjugado pela Rússia. Então, o que é melhor? Uma guerra curta, que morra menos gente, mas que o país termine tendo que acatar todos os interesses da Rússia? Ou uma guerra prolongada, mas em que a Rússia tem alguma possibilidade de sair dessa situação com alguma liberdade? Então, é difícil dizer o que seria melhor e o que seria pior para os ucranianos. Mas, de qualquer maneira, quem vai se beneficiar dessa história, se a coisa continuar do jeito que está indo, é o Ocidente. Se fosse uma vitória rápida da Rússia, os russos seriam os grandes beneficiados. Mas com essa guerra se prolongando, o Ocidente se beneficia. Eles vão provocar um desgaste econômico
e um desgaste político no regime russo, no Estado russo, talvez assim fazendo com que, independente do resultado dessa guerra, os russos não queiram se meter em uma outra aventura semelhante tão cedo. Mas é isso aí, essa história continua indefinida. Ao que tudo indica, a guerra vai se prolongar muito. Se ela não acabou nos primeiros 2 meses, ela tem um potencial muito grande para se prolongar por muitos e muitos anos. E essa guerra, ela é um ponto de virada. É a primeira vez que uma potência militar tenta anexar um território tão vasto quanto a Ucrânia, ou tenta ao menos subjugar um território tão vasto quanto a Ucrânia às suas vontades. Em 80 anos, desde a Segunda Guerra, é a primeira vez que isso acontece. E isso que está acontecendo agora é um ponto de virada na política internacional. É um ponto de virada. O gás. Os europeus estão fazendo todo o possível para se livrar da dependência que eles têm do gás russo. E honestamente eu acho que eles vão conseguir. Claro, eles vão pagar um preço caro por causa disso. Mas eu acho que o que essa situação está mostrando, isso gera uma coisa que poderia ser deduzida, né? Mas todos estavam tão otimistas com a globalização, principalmente o pessoal com uma visão de mundo mais liberal, é que você depender economicamente dos outros, né? Essa globalização excessiva da economia, os países terem suas economias excessivamente dependentes uns dos outros, é uma furada. É uma forma de perder uma parte da sua soberania. Aquela visão liberal de que o século XXI seria um século sem guerras entre estados e que você podia mesmo se tornar cada vez mais dependente dos outros, o que proporcionava um crescimento econômico muito grande. Essa situação é mais uma demonstração de que isso é perigoso, de que você depender demais de outros países, depender de países que não são claramente seus aliados, que não têm uma posição claramente de alinhamento ideológico com você, com a sua nação. Você, que eu digo, né, o Estado olhando para o outro, o Estado depender de outro que não tem uma posição, não tem posições políticas claramente alinhadas com as dele, é um perigo, é um erro, porque isso torna a sua economia muito vulnerável. É o que está havendo agora. Tem uma chantagem econômica, né? Basicamente, a Europa depende do gás russo e isso deixou eles vulneráveis, isso deixou eles nas mãos dos russos. E eles vão ter que entender que às vezes é necessário pagar mais caro, sim, por segurança. E nesse pagar mais caro eu quero dizer que eles vão ter que pagar mais caro pelo gás, mas eles precisam se livrar da dependência deles do gás russo. Porque se essa guerra escalar, não duvido nada que os russos seriam capazes, no governo russo mais especificamente, seria capaz de desligar o gás e deixar a Europa congelar no inverno. Claro que está longe dessa situação acontecer, mas em um caso extremo isso poderia sim acontecer. A Europa vai ter que pagar mais caro pelo gás para se livrar dessa vulnerabilidade. Ou seja, nem sempre o que é mais barato é o mais seguro. Muitas vezes o barato sai caro. Buscar matéria-prima onde for mais barato, vamos produzir, colocar as fábricas onde for mais barato, vamos internacionalizar as cadeias de produção. Isso é uma visão ingênua e frágil. Isso está sendo demonstrado, de que isso torna os estados menos soberanos e mais vulneráveis, embora de um ponto de vista meramente econômico, do que vai sair mais barato, seja de fato muito melhor. Mas quando você tem uma situação de crise como essa, é aquilo, dá muito certo até começar a dar errado.
dar muito certo até você ter uma situação como essa e os países começarem a ver que não serem autossuficientes é um grande erro.